Começa agora o programa A Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, com o apóstolo Marcelino Mário Bento. Ouviram a mensagem da cruz, quero ser a voz. Igreja Salvação de Todas as Nações. Igreja Salvação de Todas as Nações. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome daquele que está sentado no trono. A paz do Senhor Jesus Cristo. A todos os membros da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, a paz do Senhor Jesus Cristo. A todos os ouvintes da Rádio Sirte, boa noite a todos. Aqui vos saúda o vosso amigo, o pastor Edmo Carlos Tomás, pastor da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Está a iniciar neste momento o nosso programa, A Voz que Clama no Deserto. Programa este da inteira responsabilidade desta Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça, que tem por líder fundador o nosso amado, o apóstolo Marcelino Mário Bento. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Fica conectado aí que você acabou de iniciar a ouvir esta voz nesta emissora da Rádio Sirte 104.3. Que Deus abençoe a todos vocês que estão em nossa sintonia neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite e seja um ouvinte e praticante daquilo que você já vai ouvir agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem aí a mensagem da cruz com o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento. Glória ao Senhor Jesus. A vocação da salvação, o chamado de Deus para o céu. Todos os seres humanos foram vocacionados para irem para o céu, mas nem todos os seres humanos têm dado crédito à pregação do evangelho. Tem uma irmã na América, uma angolana que vive na América, uma ex-escrava da Igreja Universal, uma ex-escrava de Edir Macedo. Eu tive que lhe falar, não vá, joga fora todos os propósitos, sacos e sacos de propósito. Só que o nome dele, esqueci, parece que é Hilda ou não, uma coisa assim. Eu falei, joga fora no conteúdo. Vou acompanhar na igreja. Qual na igreja? O lugar do lixo é onde? Apesar que a própria igreja também é uma lixeira, cheia de pecados. O lixo do mundo. Não aquele lixo do mundo que Paulo falou que ele era o lixo do mundo, a escória dos homens que saía das traseiras dos homens. Não. O pecado. E eu lhe falei, vai no contentor do lixo. Não sei como é que lá na América chamam. Nós chamamos aqui contentor. Vai no contentor do lixo, descarrega todo aquele lixo dos propósitos. Porque no Vale de Jaboque, porque propôs envelope de fogueira santa, lixo, martelos, fuba, folhas, areia falsa de Israel. Eu andava com os bolsos cheios de areia. Porque eles me davam areia e dizia, vai lá e vai joga areia na porta e a porta vai se abrir. E eu ia na Sonangol, na Sonangol distribuidora, jogava areia lá discretamente. Nunca se abriu a porta na Sonangola. Mentira, mentira, mentira. Ouviu, minha irmã? Mentira, mentira, mentira. Não passa de mentira. As portas vão se abrir na tua vida se você andar com Deus, se você amar a Deus, se você permanecer nos caminhos do Senhor, se você conhecer aquele aleluia que morreu na cruz, você terá direitos, você será um herdeiro, você será um filho, você vai se assentar na mesa para comer os favos, as iguarias da mesa do rei, que é o teu Pai.
como um direito, como um herdeiro, mas enquanto vocês continuarem como cachorrinhos, os cachorrinhos vão implorar a Jesus, Jesus não vai olhar eles, os cachorrinhos implorarão a Jesus, Jesus não vai responder, os cachorrinhos vão clamar, Jesus nem sequer vai parar, mas tem que vir um filho do reino para dizer: Senhor, 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 há muito ele está nos seguir, lhe atende, e a resposta do rei vai ser a mesma que ele deu à mulher sirofenícia. Sim, eu não vim senão para os meus filhos, para os dispersos, para os desavindos, os filhos de Israel. Hoje existe um Israel espiritual, o povo do Senhor, a noiva do Cordeiro, aleluia, os filhos, os remidos do Senhor. Glória a Jesus, quer o judeu como o grego, todos quantos o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, dos quais não nasceram nem de carne, nem de varão, nem deste mundo, mas nasceram do Santo Espírito. Santo Espírito, Santo Espírito, meu amigo, meu companheiro, meu Senhor, meu Salvador. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome dele. Será que vocês já deram crédito à voz do Senhor? Vocês já creram no Evangelho? Vocês já amam o Senhor? Então, se vocês amam o Senhor, vocês entraram no reino, aceitaram o chamado do Senhor, a vocação de Deus para irem para o céu, e agora Ele também tem vocacionado outros para o ministério. Salvação veio para todos, mas nem todos vão ser salvos, pois muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Primeira pergunta. Cornélio Suede. Apóstolo, será que um bruxo ao nível atípico do Tibi Joshua pode atacar um crente firmado em Cristo Jesus até matá-lo? Não. Até o crente mais pequeno. Estou falando nascido de Deus, não é crente só de boca. Crente. Porque a maioria dos crentes que dizem ser crentes não são crentes. Porque a palavra crente significa aquele que crê. E se creu, se tornou filho de Deus. E com o coração. Mas esses, como têm crido com a boca, e a boca não foi feita para crer, então nunca creram e não são crentes. São simples religiosos. Muitos deles com boas obras, mas porém não conhecem a Deus. A esses sim. Ainda que seja, estou a falar o mais pequeno entre nós, em relação aos níveis. Nem mesmo Satanás consegue lhe matar sem a permissão do Pai Celestial, pois está escrito: vós tendes mais valor do que os pássaros. Não se vende um pássaro por não sei quantos setes, então vocês têm mais valor do que os passarinhos. Ouvis? Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Nenhum deles cairá em terra sem a permissão do Pai. Viu? Não tem dimensão, não tem nada. Não fala dos bruxos, fala do próprio Satanás. Para qualquer um desses destruir um crente, tem que receber ordem. Como disse Jesus: nenhum teu poder terias contra mim. Oh, Pilatos, se do alto não te fosse concedido, o Senhor tem liberado, o Senhor tem permitido que muitos filhos de Deus sejam destruídos pelos feiticeiros. Sim, pois está escrito: existem mortes para a glória dele. Aleluia, isso eu acredito. Mas quando não recebe a permissão, ele não pode, eles próprios nem ousam. A única coisa que eles fazem é tribular os crentes. A única coisa que eles fazem é levar o crente ao extremo. A única coisa que eles fazem é colocar laços, aflições. Isso sim, glória a Jesus. Mas ainda assim, glória a Deus, a mesma aflição, Jesus disse que o Espírito Santo, através do apóstolo, disse a Jesus que qualquer tentação você tem escape. Nenhuma tentação é maior que o nível da tua espiritualidade, da tua fé. Quer dizer que há um escape para poder suportar a tentação. Glória a Deus. Se a tentação você tem um escape, Deus te deu o escape. Agora imagine te destruir. Não. Eles só destroem os filhos dele, os filhos desse mundo, por causa dos seus pecados, porque a Bíblia se cumpre neles. O salário do pecado é a morte, e assim eles vão morrendo. Mas até mesmo os pecadores, também Deus
tem que dizer que o tempo dele chegou. Fora do tempo, por isso você vê que muitos pecadores estão escapando em calamidades, em aflições, em provas de morte, ou então atentados de morte, e não morrem. Por quê? Porque o Senhor disse que o tempo não chegou, mas o dia que a medida dos seus pecados chegar até o céu é julgado, é cortado da terra. Então Deus desampara aquele pecador e o mata. Ouvis? Agora imagine o Filho de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão. Vós sois a menina dos olhos do Senhor. Quem tocar em vocês, tocou nos olhos dele. Mas Cícero Barbosa. Qual é a forma correta de se batizar nas águas? Em nome de Jesus, em nome do Pai ou em nome do Filho e do Espírito Santo? quem não conhece a Deus é que fica ainda a questionar qual é a forma direta, boa, não sei, correta. Você vai separar Jesus e o Pai? Vai separar Jesus e o Espírito Santo? Vai separar Jesus com Jesus? Jesus é o Jesus, o Verbo, o Filho, e o Pai, e o Espírito Santo. É a mesma pessoa. Deixa eu te dar um exemplo. Eu sou Marcelino. Lá na minha terra, se você for lá na minha província, não é que não conheço o nome do Marcelino, mas aqueles antigos, aqueles que me viram a crescer, ele vai ainda aquele, Marcelino, Marcelino. Mas se você falar, que alunga, ele fala, mano, que alunga. Então, quem falar do meu nome, que eu nasci com ele, que eu cresci com ele, e falar Marcelino, está falando de duas pessoas diferentes? É uma pessoa. O facto dos nomes, ter dois nomes, significa eu sou diferente. Eu sou Marcelino e eu sou Kialunga. Kialunga, viu? A minha avó até, ele quando me deu esse nome, já morreu a minha avó. Nem sabia, porque isso foi usado por Deus. Estava a dizer o mundo todo, vai abranger o mundo todo. Isso não significa cobertura mundial, todo mundo. É incrível, ouviu? Então, Jesus é o Pai, Jesus é o Filho, Jesus é o Espírito Santo. Eu e o Pai somos um. São três que testificam no céu: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e batizar em nome de Jesus, c'est la même chose. Sabe o que significa c'est la même chose? É a mesma coisa, ouviu? Passa aí. Maria Olinda. Apóstolo, qual é a razão dos filhos primogênitos sofrerem grande perseguição? Será por serem separados, pertences de Deus, os que abrem a madre? Não. Como falado no Êxodo 34:19? Não. Isso já não se aplica no tempo da graça e da verdade. Os primogênitos não foram separados em Israel. Deixa eu vos falar o porquê que os primogênitos eram separados. Escuta muito bem. Vocês não sabem porquê. É assim. Deus havia escolhido uma tribo no meio das 12 para que lhe servisse no lugar dos primogênitos. E ele disse: todo primogênito que não for resgatado é do Senhor. Mas o primogênito que for resgatado fica com o pai dele. Por isso, quando nasciam primogênitos, os pais iam lá para quê? Oferecer um sacrifício. Os pobres traziam pombas ou então rolas, e aqueles que tinham possibilidade de uma ovelha. Aquele sacrifício é o resgate dos filhos deles. Até Jesus também foi feito esse sacrifício. Como nasceu na lei, era importante. A Maria e José foram lá apresentar no 8º dia, quando foi circuncisado, e apresentaram aquele sacrifício do resgate. E assim, glória a Deus, poderia essa pessoa servir a vida dele. Se não for resgatado, tem que lhe entregar no templo. Tem que ficar aí, rachar lenha, tem que ficar aí como guarda, tem que ficar aí como sacerdote. Mas como Deus já havia escolhido uma tribo, então aos primogênitos lhes foi liberado, estavam livres, mas tinham que ser resgatados. Ouvistes? Hoje isso não se aplica. Hoje a igreja é o primogênito. Ouviu?
Não existe primogênito na madre da mãe dele ou nas costas do pai dele para ser considerado como primogênito separado por Deus hoje. Não. Agora eu vou te explicar por que os primogênitos sofrem muito. No mundo do espírito, os primogênitos são consagrados a Satanás, nem todos. Principalmente cujas famílias são feiticeiros, atolados na bruxaria, o primogênito é o herdeiro. O herdeiro das coisas espirituais. Geralmente os primogênitos são feiticeiros, lhes dão um feitiço no pai dele, no avô. Para quê? Para substituir. Por isso são dois que passam mal na família. Ou o primogênito ou o último, chamado caçule. Principalmente aqui na África. Um deles, onde cai a sorte para ser o herdeiro do trono do pai dele. Porque o pai está nas trevas. Essa é a causa de muito sofrimento dos primogênitos. Ouviu? Não tem nada a ver porque são separados por Deus. Hoje é separado por Deus aquele que crê em Jesus. Não é o primogênito, não. O separado por Deus é o santo. E o santo é o que ama Deus. Esse é o primogênito de Deus. Mas... Cleide Brito. Apóstolo, sabemos que o nosso Deus é Deus dos exércitos e não perde batalha. Por que alguns homens que servem no altar são vencidos pelo inimigo, Satanás? Ainda bem que você falou, nosso Deus. E quem te disse o facto do nosso Deus não perder a batalha, o homem não perder? Você está a pensar que a batalha, a invencibilidade de Deus é tua? Só será tua se permaneceres. Sabe por que eles perdem a batalha? Porque eles se desviam. Você está a pensar que a vitória de Jesus, aleluia, tirou a Satanás as tentações? Preste atenção. Jesus venceu tudo e deixou tudo intacto. Tudo. Jesus não jogou principados no abismo, se você não sabia. Jesus não destruiu o inferno, mas venceu o inferno, venceu os principados potestades. Jesus venceu a morte, não destruiu a morte. Jesus venceu o príncipe da morte, que é Satanás, e não destruiu Satanás. Por quê? Foram deixados para punir os pecadores. Foram deixados para provar os seres humanos. Quer dizer que o justo que não permanecer está mal. Pois está escrito: no dia, minha vingança, e eu darei a recompensa no dia que resvalar o seu pé. E se o justo não permanecer na presença do Senhor, se o justo retroceder, como diz a Bíblia, a minha alma não será com ele. Se o justo não permanecer, se o justo se desviar, Deus vai o rejeitar. Quer dizer que os homens de Deus têm que permanecer. A tua força, ó rei, a tua força, ó crente, está no Senhor. Por isso Paulo disse: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Sem o Senhor estás perdido. E quando é que nós nos fortalecemos no Senhor? Quando se cumprir em nós aquela palavra: se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, você está no Senhor. E se estás no Senhor, você é forte no Senhor. E o pecado nos faz desconectar do Senhor. O facto de nós estarmos no Senhor não significa que não sofreremos tentações. E vem o diabo e vem te tentar. Você não está a ver que a tua vida não muda? Você não está a ver que você ora tanto até hoje não consegue casar? Você não está a ver que os anos estão a passar? Você não está a ver que você está a perder a fertilidade? Você não está a ver que você está a ficar velho? Você não está a ver que estás a perder tempo? Vai! Começa já, arranja uma. Qual é esperar no Senhor? Vai lá! E ele se desconecta do Senhor, o pastor, o ministro. Não é só mulher, muita gente. Veja só, por exemplo, o meu caso. Quando eu falo isso, você diz: ele fala de si mesmo. E vou falar mais de quem? Vou falar, você quer que eu fale dos falsos profetas? Quer que eu fale de Catherine Kuhlman? Quer que eu fale da Lena White? Não, eu tenho que te falar da minha experiência. Porque a Bíblia diz que vocês devem imitar a fé dos vossos pastores. Veja só. Quantos anos fiquei no deserto? De tudo. Almas, financeiro, poder, unção, glória. Tudo, deserto, seco. Tanta oração. O Xamil até está a vir com essa pergunta. Ele me disse: eu quero que o apóstolo fale ao mundo para saber a respeito dos antiprogressos. Principalmente os pastores.
Mais de 26, ou então 27 antiprogresso tinham sido levantados para me fecharem as portas, para não nada. Quanto mais eu orava, mais derrota, mais secura, mais deserto, mais frustração. E depois começaram a vir os conselhos. Desista, faça alguma coisa, prega o dinheiro, deixe essa mensagem, vai fazer pacto com o diabo. Todos fizeram isso, você é o único, estás mal, vai trabalhar. O facto de eu estar no Senhor, se eu obedecesse o conselho de Satanás, o que ia acontecer? Desvio. Quando você obedece a Satanás, você se torna servo de Satanás, porque obedecer a Satanás é pecar. E aí se desconecta do Senhor e se conecta com quem? Com o diabo. Ouviste? Vocês vos enganaram. Ai, porque o Senhor não perde a batalha. E você, para não perder a batalha, tem que andar na obediência. 24:24, tomar a cruz. Olha o que a Bíblia diz. E eles o venceram pelo sangue de Jesus. O invencível. Ouviu? Mas não termina aí. Somente nesse item não tens vitória. E pela palavra dele, que é o seu testemunho. Também falta o terceiro item. Se você aplica esses dois, seu terceiro, vais cair em tentação. E não amaram as suas vidas até a morte. Até a morte. Sabe o que significa não amar a vida até a morte? Tomar a cruz e seguir o Senhor até a morte. E assim você vai vencer o diabo e os seus agentes. Senão, derrota por derrota. Muitos estavam de pé e hoje estão caídos. Muitos estavam no caminho e hoje desistiram do caminho. Esses foram vencidos, mas a igreja continua de pé. A palavra de Deus permanece, pois Paulo disse, quem se escandalizar, Deus não vai se escandalizar. Quem enfraquecer, Deus continua forte. Quem voltar para trás, Deus continua santo. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvistes, ó povo da terra, esta mensagem que é necessária que vocês possam saber. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, é agora que vocês devem tomar decisão em fazer aquilo que Deus quer que vocês possam fazer. Pois há tempo para tudo. E se vocês não se arrependerem no tempo oportuno, vocês vão ser exterminados. Deus vai vos matar. Esse Deus que é bom também determinou um tempo que você possa ser dado para que você possa voltar para trás do teu coração e assim praticando aquilo que Deus quer que você possa praticar. Andar segundo o que Deus quer que você ande. Se você não se converter no tempo, na oportunidade que Deus vai te dar, então você vai ser exterminado. Você vai ser cortado na terra. Glória ao Senhor Jesus. Então arrependam-se dos vossos pecados. Ó povo da terra, lembre-se que há tempo para tudo. O povo de Israel, ele já estava cego porque já tinha excedido o tempo que eles poderiam se arrepender dos seus pecados. E muitos desses falsos profetas, falsos pastores, a quem vocês dizem serem vossos pastores, vossos profetas, o tempo deles, de eles puderem se arrepender, já excedeu, por isso eles são cegos espirituais. O profeta João Batista, na verdade, ele zombava daqueles homens que eram escribas, os fariseus e aqueles povos israelitas. Ele zombava deles, falando de que raças de víboras. Não presumem vós mesmo que vocês são filhos de Abraão. Glória ao Senhor Jesus Cristo. E ele falava de que eles poderiam se arrepender. Ele lhes levava para que eles pudessem se arrepender. Mas na verdade ele zombava deles. O profeta zombava deles. Ele falava de que produz frutos dignos de arrependimento. E não presumem vós mesmos que vocês são filhos de Abraão. Na verdade eles não poderiam produzir os frutos dignos de arrependimento. Porque o tempo que eles já tinham, que Deus tinha lhes dado para que eles pudessem se arrepender, já tinha excedido, pois há tempo para tudo. Glória ao Senhor Jesus Cristo. E se vocês não se arrependerem, no tempo oportuno também, o Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, também vai vos entregar o espírito do erro, assim como está escrito na palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 28, se não me engano. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, e assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Por que isso aconteceu?
Por que isso está acontecendo na vida das pessoas? Porque as pessoas, no tempo oportuno a quem Deus, quando lhes chama para que eles pudessem fazer o que Deus quer deles, eles colocam a Deus, giram as coisas, dão costas a Deus. E Deus não pode ser servo. Ele nunca foi nunca foi servo e jamais será servo. Ele sempre será Senhor. Mas por amor ao pecador, ele por um pouco de tempo acaba a seguir o ser humano. Por um pouco de tempo ele acaba mesmo de dar tempo, seguir ao ser humano, chorar por um pecador, dando tempo, seguir o ser humano. Mas assim Deus não faz isso por toda a vida. Então cada ser humano sempre tem um tempo determinado para que ele possa voltar para o Senhor Jesus Cristo. Um ser humano sempre tem chance para que ele possa fazer o que Deus quer. Se não me enganei, no livro de Jó, capítulo 33, versículo 14, assim a palavra de Deus diz: Deus sempre fala uma ou duas vezes para desviar o homem da cova. Fala uma ou duas vezes. E assim um ser humano não atenta a isso. O ser humano, por causa da vida que ele está a levar, não atenta para isso. Não dá ouvidos. E aí no versículo 29, ele fala: essa é a obra de Deus. Deus fazendo no homem para o desviar da cova. É a obra de Deus para que o Senhor possa tirar o homem da morte para a vida, para o iluminar com a luz dos viventes. Mas o ser humano, devido ao pecado, e assim as pessoas não dão ouvido a Deus. Na verdade, Deus ama os pecadores, mas por um pouco de tempo. Esse amor que Deus tem dado aos pecadores é momentâneo, não é amor eterno aos pecadores. Os pecadores são amados por um tempo. Ou Deus ama os pecadores momentaneamente, ama aos pecadores com propósito, para que lhes leve ao arrependimento. Por isso Jesus veio na terra. Compreendam isso. Deus não é Deus dos pecadores. Deus não é Deus dos mortos. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não mora, não seja condenado, mas passe da morte para a vida. E assim o verdadeiro amor que Deus tem para com essas pessoas é momentâneo, é com um propósito para com eles. E vocês devem entender isso. O verdadeiro amor é este que Deus tem e eternamente para essas pessoas. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Ouviste? Provérbios 8, 17. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão. Mas por que está a falar eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem, me acharão? Ok, a minha pergunta é: e os que tarde o buscarem? Isso mostra que não vão o achar. Não vão achar por quê? Porque excedeu o tempo. Arrependam-se no tempo oportuno. Tem que se arrepender e agora. Se vocês excederem o vosso tempo, que Deus quer vos fazer conhecer a verdade, se vocês excederem o tempo que Deus está a vos dar para que vocês possam vos arrepender, então vocês não vão achar o arrependimento. Não vão achar. O arrependimento é um dom de Deus. E Deus nunca vai permitir que a pessoa mora na terra antes que seja dado esse tempo, essa chance, essa oportunidade. Por isso vocês estão a ouvir essa mensagem da cruz. É para o vosso bem. Não sustentem uma salvação que não há em vocês. Nas igrejas onde que vocês estão, vocês nunca foram feitos conhecer essa verdade. Arrependam-se sim. Vocês precisam do arrependimento. Jesus está a voltar. Quer vos encontrar vocês dignos de estar com Ele eternamente no céu. Deus não é Deus dos pecadores. Então saiam nos lugares onde que vocês não são feitos conhecer essa verdade. Saiam. Isso não é igreja. Isso aqui virou um palco de piadas, de palhaçadas, um palco de danças mundanas, um palco de palestras de outras coisas mundanas. Isso não é igreja. Fujam nessas cadeias diabólicas que vocês estão presas neles. Mas o maior número de vocês também amam essas coisas. Mesmo tendo todos esses efeitos do mal, mesmo tendo todas essas consequências do mal que vocês estão a acarretar nessas igrejas, mesmo vocês assim, vocês estão lá. Mas uma coisa eu sei, vocês não vão nem sequer ter uma palavra para com Deus, porque Ele sempre vai falar: eu vos chamei, eu vos fiz conhecer a verdade. Vocês ouviram aquilo que vocês que era necessário que vocês possam saber, mas vocês não ouviram, vocês não praticaram aquilo que eu vos permiti vocês ouvirem nos vossos ouvidos. Arrependam-se. Arrependam-se dos vossos pecados. Arrependam-se dos vossos pecados.
E o Senhor Jesus Cristo quer vos fazer o bem. Não há outro alguém que quer vos fazer bem se não for Deus. Mas no tempo oportuno. Glória ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: aquele que pecar contra mim violentará sua própria alma. Aquele que pecar contra mim violentará sua própria alma. E quem não me ama, me odeia. E quem me odeia, então esse aqui vai ser extirpado. E amar a Deus, não precisa você falar. Amar a Deus não precisa você falar. Assim como ele diz: quem não me ama, me odeia. Quem não me ama, me odeia. Então, quem me odeia, ama a morte. Como um ser humano pode odiar a Deus? Porventura um ser humano pode odiar a Deus? Vamos fazer assim. Todo aquele que não faz aquilo que você quer, que você está a me ouvir agora, todo aquele que não faz aquilo que você quer, se você é um pai, se você é um responsável, se você é um chefe, não sei, todo aquele que não faz, se você tem teus servos, tuas servas, se você como chefe, como um responsável, aqueles seus subordinados que não fazem aquilo que você manda, eles não te amam. Não precisam eles falar para você que eu não te amo. Mas todo aquele que não se submete a você, não te ama. Assim também você não ama a Deus. Não ama a Deus por quê? Porque você não se submete aos mandamentos de Deus. Você não pratica aquilo que Deus te manda. Não precisa você falar que eu odeio a Deus. Então quem não ama a Deus, odeia a Deus. E quem odeia a Deus, ama a morte. Não precisa também você falar que eu amo a morte. Basta fazer as coisas que Deus reprova e assim você ama a morte. E assim as pessoas dizem que o diabo é burro. Mas o diabo poderia ser burro. E assim prendendo as pessoas na vida, neste mundo aqui, e assim as pessoas se acharem no inferno. O diabo nunca foi burro. Nunca foi burro. As pessoas que são como se fossem animais irracionais, como falou o apóstolo Pedro. As pessoas são como se fossem animais irracionais, que não pensam por causa do pecado. Se vocês querem Deus, se vocês querem ser abençoados, todas as coisas boas é para os filhos de Deus. E como é que você é filho de Deus, você sendo pecador, adúltero, fornicador, e você se apoia porque vocês estão nas igrejas? Igreja não salva ninguém. Sobretudo essas igrejas onde que vocês estão. Isso aqui não é igreja. Igreja não salva ninguém. Não é porque você vai ser filho de Deus porque você está na igreja. E sobretudo as igrejas onde que vocês estão são do diabo. E esse dono da igreja que é o diabo não deixou de ser diabo porque ele tem igreja. Você vai na igreja. O diabo tem igreja. Ouviste? Você vai na igreja, o diabo é que tem igreja. Agora quem é maior aqui? Se você vai na igreja, o diabo é que tem igreja. Quem é maior? Então, você não pode se apoiar na igreja do diabo. A igreja onde que você está a falar isso, igreja, não é igreja. É a igreja do diabo. O diabo é o Senhor e você é o servo dele. Por isso você pratica as coisas do que o seu Senhor manda. Se você fosse servo de Deus, se você fosse filho de Deus, faria aquilo que Deus quer que você faça. Jesus disse: me amar a mim não é por palavras. Ele viu muitas pessoas andavam a mentir na face dele, diante dele, falando Senhor, 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 Senhor. Mas quando entrava, quando ele esquadrinhava os corações dos tais homens que falavam Jesus é Deus e Jesus é Senhor, não havia amor neles. Pois Deus sonda os corações, Ele vê, esquadrinha os corações, vê o verdadeiro amor, está dentro do coração, está no fundo do coração da pessoa, mas neles não se achou Deus, o amor a Deus. Por isso Ele disse, não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai entrar no céu, não se engane, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E vocês não fazem a vontade de Deus, vocês só se vangloriam, só se vocês fazem as coisas, aquilo que vocês, entre vocês mesmos se aprovam. E assim vocês são reprovados por Deus. Amar a Deus não é isso que vocês sustentam. Isso aqui é mentira, isso aqui é falsidade. Isso aqui é engano. Vocês estão perdidos. Vocês precisam de se arrepender dos vossos pecados. Nós sempre vamos continuar a martelar a mensagem da cruz, a falar-vos a verdade, pois o tempo está cumprido. E o tempo está cumprido, o tempo está cumprido. E arrependam-se. E o tempo é agora. O dia da morte não se sabe.
é agora. E isso é possível a todo aquele que nele crê. Crer não é crer que Jesus só abençoa, porque vocês só foram feitos conhecer essa mensagem da mentira, essa mensagem da falsidade, porque ele vos conhece. O diabo vos conhece quem são vocês. O diabo conhece aquilo que vocês querem ouvir. Por isso o diabo levantou os filhos dele para pregar segundo os vossos corações. Por isso vocês estão presos. Não acharam Deus, nem essas bênçãos que vocês são prometidos também não acharam, e assim vocês estão frustrados. Estão cheios de doenças. Essas doenças que estão no vosso meio é por causa da frustração de não acontecer aquilo que vocês foram prometidos. É isso. Só que vocês sendo cegos também, então vocês não estão a descobrir. Foram guiados por outros cegos também. Essa depressão que está em vocês, pensam o quê? É frustração. Essas doenças que vocês dizem são tensões que estão em vocês e outras coisas, doenças graves, crônicas, gastrites, mioma e outras doenças, até HIV também. É a reflexão daquilo que vocês são. É a reflexão daquilo que vocês são. É a reflexão daquilo que vocês praticam. Mas Deus quer se compadecer de vocês para que Ele possa vos dar a verdadeira vida, vos dar a verdadeira libertação. Mas a condição é largar o pecado. Se vocês não largarem o pecado, não esperem nada do bem que Deus dá aos que o amam, aos que fazem o que Deus manda. Não esperem. Não podem ser enganados por essas mensagens fabulosas que alegram os vossos corações, mas não trazem a solução dos vossos problemas. Isso aqui não vai vos fazer com que vocês possam achar Deus. Não há nenhum limão que vai te fazer você santo. Não existe limão. É você que tem que mudar as suas atitudes. Não existe unção que é solução do teu problema. Não existe unção. Não existe nada que é solução do teu problema. A solução do teu problema é mudar o teu comportamento. É se converter. É deixar de ser ímpio para ser justo. Se você mudar o teu comportamento por amor a Jesus e por amor à sua palavra, assim a tua vida vai mudar. Isso é inevitável. Isso é inevitável. Isso se cumprirá para todos aqueles que amam a Deus. Amem o Senhor Jesus Cristo. Não é por palavras. Saiam nesses lugares onde que vocês foram presos. Vocês estão presos, sim. Estão presos. E sobretudo sustentarem uma salvação que não há em vocês. Porque vocês estão nas igrejas. Qual igreja que você está? Essas pessoas que estão nas vossas frentes são feiticeiros. São muito mais feiticeiros, são muito mais pecadores do que vocês. Por isso ele vos prendeu a eles. Eles vos mentem. Eles vos prenderam assim até vocês crerem que vocês estão salvos, mesmo sendo pecadores, mesmo vocês roubando, mesmo vocês sendo corruptos, mesmo vocês sendo prostitutas, adúlteros, mesmo vocês sendo viciados no lixo, na pornografia, sendo viciados nas bebidas, tendo todo tipo de pecado e atropelos. Mesmo assim eles dizem, grande homem de Deus, grande mulher de Deus, e assim vos dá um título e outras coisas. Mas vocês sabem que vocês não são. Se vocês sustentam que vocês são filhos de Deus, é porque vocês já está sobre vocês o espírito do erro. Onde é que está a paz que Deus dá aos que o amam? Os verdadeiros filhos de Deus têm a paz. A verdadeira paz que excede todo o entendimento. Vocês são perturbados. Um dos sinais de todo aquele que não é filho de Deus é a falta dessa paz. Não há paz em ti. Você é perturbado. Todo aquele que não é filho de Deus é perturbado. E é um vazio que sempre está na alma da pessoa, que sempre lhe corrói por dentro. Por isso as pessoas acabam ter essas doenças crônicas. Sabe por causa de quê? Por causa do vazio que está na alma. É o pecado que leva as pessoas a atropelarem tudo. É o pecado. Até a morte veio no mundo devido ao pecado. Se não houvesse pecado, tudo isso não poderia acontecer. E vocês têm que cooperar com Jesus. Jesus veio para que vocês sejam recuperados, sair da morte para a vida. E a condição é se arrepender dos vossos pecados e viver conforme Jesus quer. Jesus quer viver dentro de ti. Ele disse, se vocês ouvirem e guardar os meus mandamentos, eu e o meu Pai viremos até dentro de si. E nós faremos morada dentro de si. Mas como é que Jesus vai vir dentro de ti e fazer morada em ti se você não tirar o pecado, o trono de Satanás e praticar o que o diabo quer? Deus não pode fazer isso. Jesus não pode fazer isso. Mas o apóstolo Paulo deu oportunidade ao Senhor Jesus Cristo, ao ponto dele também falar: Cristo vive em mim. A vida que eu tenho já não vivo mais eu. Cristo é que vive em mim. Eu não vivo mais, mas é Cristo que está dentro de mim.
Por isso, se eu viver, será Cristo que está a viver em mim. Se eu morrer, é lucro, porque eu verei o meu Senhor em pessoa. E assim vocês também deviam fazer o mesmo. Mas vocês não fazem isso. Apenas só vocês estão cheios da letra, cheios da letra. A letra mata. O Espírito é que vivifica. Importa que vocês, essa palavra, quem vocês têm conhecimento dela, que é a letra, vocês têm que viver isso. Amar a Deus é viver aquilo que você sabe. Saber não é você acertar. Porque acertar, você pode acertar ou adivinhando. Acertar é a coisa mais fácil, você pode adivinhar e acertar. Mas justificar aquilo que você sabe, por isso essas pessoas que dizem ter a palavra de Deus, podem pregar durante 2 horas, 3 horas, 5 horas de tempo. Mas no final de tudo, há um vazio sempre. Cada vez mais quando um feiticeiro fala, ele traz um vazio nas almas. Por quê? Quando ele fala, tira demônios, sopra demônios, os demônios saem na boca de todo aquele que é filho do diabo. Por isso, tudo quanto que está dentro de um filho do diabo não é bom, é mau. Por isso, vocês não têm paz. Onde é que está a paz? Eu posso te perguntar agora, depois desta mensagem que você acabou de ouvir, você está perturbado? Você será perturbado? Se mesmo esta mensagem está a te ofender, mas mesmo assim, por dentro de si, você sabe que isso aqui é verdade. E é necessário que você possa fazer isso, para que Deus possa te dar a verdadeira paz. E assim vocês serão libertos. Não é por essas palavras, não é por limão, não é por água, nem por foto. Não é por isso. Isso aqui é mentira. Não há outra coisa que vai fazer com que você seja filho de Deus. Ser filho de Deus não é por causa dos elementos, nem de unção, nem de outras essas coisas que vocês compram, gastam vosso dinheiro para essas coisas. A vida de alguém não consiste nas coisas. E vocês fazem tudo isso por amor às coisas. Não é as coisas que vão vos fazer com que vocês sejam filhos de Deus. São vocês que que levarão a vossa vida para que vocês possam ser filhos de Deus. E vocês foram presos porque vocês amam a mentira, amam a falsidade, amam o engano. E como é que vocês poderiam escapar nas mãos do diabo? Vocês priorizaram as coisas. E vocês não priorizaram o Senhor Jesus Cristo. A vida de alguém não consiste na abundância do que ele possui. E vocês priorizaram as coisas. Por isso vocês foram presos. Porque vocês amam a mentira, amam a falsidade. E o diabo levantou esses servos dele para vos fazer conhecer essa mentira. E assim vocês se entregaram a eles. Mas não acharam. Vocês sabem que tudo aquilo quanto que vocês pretendem, não há em vocês. Agora o que ficou em vocês é a vida de aparência. Porque vocês vestem bonito. Porque vocês têm uma saúde assim, humanamente falando. Tudo falsidade. Nem a verdadeira vocês saúde não tem. Vocês usam essas coisas, injeções, comprimidos e outras coisas. E assim você tem a falsa saúde. Você tem saúde vocês? Se não houvesse essas injeções, esses comprimidos para falsificar a vossa saúde, vocês seriam as pessoas mais envergonhadas no mundo. Porque vocês seriam as pessoas mais magras, mais magros, assim como aqueles animais que teve sonho com ele, o José. E assim vocês seriam a vergonha na terra. Não vive segundo a aparência vossa. A vossa vida é como se fosse um vapor de água. Vocês vão morrer. Por isso vocês mesmo tendo a vossa saúde falsa, parece que em uma saúde vocês morrem, nem adoecem. Por quê? Uma pessoa que tem uma boa saúde aparentemente, de repente está a andar e cai e morre. Por quê? Pecadores. Vocês não são filhos de Deus, não. Tem que se arrepender. E o tempo é agora. Se não for assim, todo aquele que não se arrepender, não produzir os frutos dignos de arrependimento, vai ser cortado. E o tempo está cumprido. Glória ao Senhor Jesus. Se vocês forem repreendidos pelo Senhor porque Ele vos ama, nenhum pai que vai repreender o seu filho querendo o mal. A palavra de Deus sempre é assim. Mas é para o vosso bem. Importa que vocês possam reconhecer que isso aqui que o Senhor está vos fazer, vocês ouvirem, é para o vosso bem. Como é que Ele vai vos falar que vocês são bons se vocês não são? É a verdade. A verdade dói, mas tem que ser dita. Importa que vocês possam também suportar isso, porque são vocês que provocaram essas doenças. Esses problemas todos que vocês estão a acarretar, foram vocês que provocaram. Tudo quanto que vocês estão a colher agora é o fruto daquilo que vocês semearam. E como é que Deus vai vos trazer a boa notícia? Por enquanto vocês estão a semear o que não presta. Vocês quando roubam, vocês estão a semear o quê? Quando corrompem, estão a semear o quê? Quando adulteram, estão a semear o quê?
Quando bebe, fuma, estão a semear o quê? Quando vocês fazem todas essas coisas, enganar, mentir as pessoas, roubar, isso aqui vocês estão a semear o quê? E sobretudo querem colher bênçãos. Vocês não conhecem a Deus? Vocês não conhecem a Deus? Deus mata. Jesus Cristo bem falou. Vocês não podem temer aquele que mata o corpo. Depois não tem mais poder sobre a sua alma. Eu vou vos mostrar quem vocês devem temer. Vocês devem temer aquele que mata o corpo, depois tem poder sobre a alma a jogar no inferno. Assim, a esse deveis temer. E quem é esse? Deus. É Deus que tem poder sobre a alma de alguém. E Ele mesmo criou o inferno, não para os homens, mas para os demônios e Satanás. Mas todos os pecadores irão para lá no inferno, contra a vontade do Senhor, porque eles não viveram conforme aquilo que Deus queria que eles pudessem viver. E assim a recompensa dos demônios e do diabo será a recompensa de todos os pecadores, pois eles viveram segundo aquilo que o diabo queria que assim eles fossem a vida deles. Assim esses também serão condenados como o diabo será condenado eternamente. Glória ao Senhor Jesus Cristo por isso. Descubram aquilo que Deus quer de vocês e o tempo está cumprido. Não se engane por mentiras, não se engane por falsidade, não se deixe levar por mensagens fabulosas que estimulam os vossos corações só momentaneamente. Busque a Deus por enquanto Ele pode se achar, pois já há tempo para que vocês possam achar Deus. Se exceder o tempo, se o tempo oportuno a quem o Senhor Jesus Cristo vos deu para que vocês possam se arrepender dos vossos pecados, então vocês não acharão. Pois há tempo para tudo. Há tempo para que vocês possam buscar e assim vocês possam achar. E há tempo que vocês podem buscar e já não vão achar. Porque Ele já não estará mais a favor de vocês. Porque Ele chegou até vocês, vos chamou, gritou a vocês, chorou por vocês. Fez tudo quanto era necessário até que Ele teve prova de que vocês já não podem mais voltar para trás. E assim vocês terão o espírito do erro sustentando uma salvação que não há. Você vê aqueles homens israelitas, aquele povo. Estava tão convicto, mas tão convicto e seguro que eles eram filhos de Deus. Eles eram filhos de Deus e eles diziam que nós não somos da geração contrária, nem somos filhos de nenhuma meretriz. Nós somos filhos de Abraão. E Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, é o nosso Pai. Por que eles estavam tão convictos e seguros que eles eram filhos de Deus e reprovaram Jesus e falaram que Jesus é que estava endemoniado? Eles é que estavam endemoniados, eles é que estavam perdidos, mas eles estavam convictos e seguros que eles eram filhos de Deus. Por que tanta essa convicção do erro? Sabe por quê? Porque já o tempo deles tinha excedido e o espírito do erro já estava neles e eles estavam sustentando uma salvação que não há. E eles estavam crendo. Eles não estavam a saber que eles eram filhos do diabo, não. Estavam bem convictos que eles, se morrerem, estariam no céu, mesmo sendo pecadores. Por quê? Porque o tempo deles tinha excedido e assim Deus já tinha colocado dentro deles o espírito do erro. O espírito do erro até Deus tinha colocado, só que isso aqui acontece para todos aqueles que são rejeitados, para todos aqueles que já Deus não pode fazer mais nada deles. Neles, então, o espírito do erro possui essas pessoas e assim a pessoa passa a ser servo do diabo, cegos espirituais. Por isso o Senhor Jesus lhes chamou do quê? De cegos. Ele disse, vocês são cegos e vocês também estão a conduzir outro povo que é cego também. E cego não pode ser condutor de um outro cego, pois ambos todos cairão na cova. E Jesus também até zombou deles, também lhes chamou também de raça de víboras, porque ele já não havia mais recuperação neles. Por isso ele disse que vocês serão condenados. Como que vocês vão escapar da ira de Deus? Vocês quando vão lá nos cemitérios e vocês dizem que essas campas aqui dos homens de Deus, dos profetas, os nossos pais é que mataram eles. Se fosse no nosso tempo nós não poderíamos fazer tais coisas. Jesus disse, ainda bem que vocês sabem quem matou esses homens, os homens de Deus foram os vossos pais. Vocês não vão escapar da ira de Deus. O que vos falta agora é só vocês encherem o cálice da ira de Deus que os vossos pais não puderam encher, para que vocês sejam melhores condenados. Por isso eles não escaparam da ira de Deus. O que lhes faltava era só cumprir os pecados que era necessário que eles pudessem cumprir para que eles fossem melhores condenados. Isso não pode ser o vosso caso. Saiam nos lugares. Você é homem, você é mulher.
que você foi dado o título, mas você sabe que você é pecadora. O teu pastor é feiticeiro que te prendeu, quer teu dinheiro. Aquele aí não quer saber nada da tua salvação. Não quer saber da tua salvação. Você prioriza a tua salvação. Sai naquela igreja aí. Sai naquela tua igreja onde que você te prendeu por causa da tua categoria. Através do teu trabalho eles te dão cargo. Não quer saber se você é o que, não quer saber. O que eles querem é que você seja uma pessoa responsável naquela igreja para você ser melhor preso. Os filhos do diabo são inteligentes, Jesus os falou. Os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. E assim vocês foram presos, vocês mesmo sendo pecadores, vocês sabem que vocês são perturbados, vocês são filhos do diabo, vocês sabem os pecados que vocês cometem. Como é que um homem de Deus vai te aprovar, você te falar, você fica com esse título, você sendo pecador? Como é que fazem isso? Isso mostra que eles não querem nada saber da vossa vida espiritual, não querem saber da vossa salvação. Se eles fossem homem de Deus, ele não poderia ter nada a ver sobre a tua vida segundo a tua aparência ou sobre a tua vida financeira, não poderia saber nada. Te falaria mesmo, arrependa-te. Por isso você quando vir até nós não queremos saber sobre essas tuas coisas, não. Se você vir com teu espírito do erro, você vai ter que ser humilde mesmo. Aqui vamos falar mesmo. Você não vai prender ninguém. Já tem pessoas que têm tentado, mas também não adianta. Porque aqui é Deus. Isso aqui é o reino de Deus. Todo o feiticeiro, todo aquele que é orgulhoso, todos aqueles que se dizem os grandes marabus do diabo, chegar até nós, vão ter que se abaixar. Fazer o que Deus quer. Não adianta trazer os teus conselhos e outras coisas, palavras. E eu tenho o Espírito de Deus, vou conseguir descobrir até lá onde que você... Porque já são muitos já, nem consegue vir até nós aqui. Isso aqui é o reino de Deus. E ninguém já venceu o reino de Deus. Ninguém. Deus não tem opositor, não tem um inimigo. Deus não perde batalha. Nós somos eleitos. A geração do fim. Achamos graça diante de Deus, não pagamos nada e assim estamos a fazer a obra dele. Glória ao Senhor Jesus. Seria melhor que você fosse participante desta obra aqui, pois Deus precisa de muitos homens e muitas mulheres santas, homens santos, para nós podermos fazer com que a palavra de Deus se cumpra. Ele prometeu que no fim do tempo, no tempo do fim, o mundo todo seria cheio da glória de Deus. E a glória de Deus é a mensagem verdadeira que tem que ser feita conhecer ao todo o povo e o povo possa viver na santidade. E assim a glória de Deus vai se encher na terra. E precisa muitos homens e muitas mulheres testemunhando a Jesus, aquele Jesus que está dentro deles, que transformou as suas vidas. Não é Jesus falso só por letras. Por isso vocês estão endemoniados, vocês são doentes com doenças crônicas e dizem que Jesus é bom. Qual Jesus que é bom? Para vocês Jesus não é bom porque vocês não fazem o que eles dizem. Vocês quando falam Jesus é bom, por enquanto vocês são filhos de Deus, vocês são mentirosos. Tem que falar Jesus que é bom e você faz aquilo que ele manda. Como é que você vai falar que Jesus é bom por enquanto você não faz aquilo que ele te manda? Isso chama-se hipocrisia. É mentira, é falsidade, é engano. Você é filho do diabo. Quando você fala mais que Jesus é bom, por enquanto você não faz aquilo que ele te manda, você está cometendo pecado até. É melhor ficar calado. Mesmo ficar calado, se você é pecador, sempre vai ser morto. Ouviram? Vindem. Para vocês ouvirem de perto os favos de mel. Aqui na rádio não temos tempo suficiente para que nós possamos aprofundar, vos fazer conhecer essa verdade aqui. Venha na igreja a salvação de todas as nações, sol da justiça. Glória ao Senhor Jesus. A nossa igreja está aqui na cidade de Tete, no bairro Mateus Sassamutemba, perto do tanque da FIPAG. Todas as terças-feiras e quintas-feiras nós temos cultos presenciais na nossa igreja a salvação de todas as nações, no tanque da FIPAG. Sigo os ensinos a Chipiri, não sigo as Chinaita em Bacana, mas primeiro igreja é salvação de todas as nações, o tanque e a FIPAG. Para fupi na tanque a FIPAG. E meu munga fique para mercado sango, e meu munga fique para tanque a FIPAG, meu munga fique para banca Chambula ou banca Rainha da Brisa, munga fica mbuto simwezi umwe ndikudziwisanezi nthawe zixanu na ina pakati 17 horas e 30 minutos, siku za Chipiri, siku za Chinai, terça-feira e quinta-feira 17 horas e 30 minutos, vocês vão participar conosco os nossos cultos presenciais que nós temos feito na igreja nossa, salvação de todas as nações, sol da justiça, aqui na cidade de Tete, no bairro Mateus Sassamutemba. Chega no tanque da FIPAG, chega
no mercado Unsango ou na escola Lázaro Vinho. Você pode chegar na escola mesmo Sassão Mutemba ou na banca Rainha da Brisa ou banca Xambula. Glória ao Senhor Jesus. No meio da semana, no domingo na nossa igreja, tem sido 7 horas e 30 minutos aqui na cidade de Tete, no bairro Mateus Sassão Mutemba. Em Moatize tem sido também no meio da semana, todas as terças-feiras e quintas-feiras tem sido às 16 horas em ponto. 15 horas e 30 minutos é concentração, 16 em ponto inicia os nossos cultos presenciais em Moatize. Então procura chegar aí no bairro 1º de Maio, mais conhecido por Carbomoc, aí no Hospital Rural de Moatize. Você chega aí no terminal de transportes públicos, chegando naquele hospital de Carbomoc. Muitos de vocês que estão em Moatize conhecem esse hospital. Você chegando lá no meio da semana, todas as terças-feiras e quintas-feiras, 15 horas e 30 minutos, usando o mesmo contato que daqui a pouco eu já vou ditar. Então você chegará até a nossa igreja. Eu vou mandar alguém para vir te buscar aí no hospital para você chegar à nossa igreja. Quer seja terça-feira, quer seja quinta-feira, às 15 horas e 30 minutos. O culto lá tem iniciado às 16 horas em ponto no meio da semana. No domingo tem sido às 9 horas e 30 minutos. Até 9 horas procura estar nesse hospital aí no terminal de transportes públicos. E assim você, usando o mesmo contato meu que daqui a pouco eu já vou ditar, você chegará até a nossa igreja que está em Moatize, cidade. Então também nós estamos em Tsangano. É só usar o mesmo contato, você também chegará até a nossa igreja que está em Tsangano. Glória ao Senhor Jesus. No meio da semana também lá em Tsangano, na sede, é 16 horas também em ponto. Você procura chegar ou procura mesmo me contactar 15 horas e 30 minutos, porque o culto lá em Tsangano tem sido também 16 horas em ponto. Então usa o mesmo contato que daqui a pouco já vou ditar, você vai chegar na nossa igreja que está em Tsangano, todas as terças-feiras, quintas-feiras, a partir de 16 horas em ponto. Procura comunicar comigo às 15 horas e 30 minutos em Tsangano. Então, no domingo também lá em Tsangano tem sido às 7 horas e 30 minutos também. Glória ao Senhor Jesus. Também em Caorabassa temos a nossa igreja que está em Maroeira, distrito de Caorabassa. Então, no povoado de Maroeira também temos nosso culto, temos a nossa igreja que está lá, bem perto do mercado de Maroeira. Para quem conhece aquele lugar, você pode também participar dos nossos cultos presenciais que nós temos tido no meio da semana, todas as terças-feiras, todas as quintas-feiras também às 16 horas em ponto. Glória ao Senhor Jesus. Então, esses cultos presenciais temos tido no meio da semana, todas as terças, quintas-feiras às 16 horas em ponto. Glória ao Senhor Jesus. Então, procura você ligar também usando o mesmo contato que daqui a pouco eu já vou ditar para você participar dos nossos cultos presenciais que nós temos tido em Caorabassa, no povoado de Maroeira, no meio da semana, terça-feira, quinta-feira, às 16 horas em ponto. No domingo tem sido às 8 horas em pontos. Procura me ligar às 7 horas e 30 minutos para você participar do nosso culto presencial que nós temos tido nos domingos, povoado de Maroeira, no distrito de Caorabassa, às 7 horas e 30 minutos no domingo. Concentração 8 horas em ponto, tem iniciado o culto. Glória ao Senhor Jesus da igreja que está em Caorabassa, no povoado de Maroeira. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mungu akudariseni mwenseneme chitantine poyo, ndakupasanigale endereso ya igreja yatu, ife tikudigirani kuti mukhale nafe pabodzi, ayayi pakati pa Nzinga, ayayi ntsiku ya Nzinga Machibesi. Venha aí o contacto em nome do Senhor Jesus, para vocês guardarem, se assim vocês quiserem chegar até a nossa igreja. 84 034 84 04. Repito o contato: 84 034 84 04. Repito o contato da Vodacom: 84 034 84 04. Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o pastor Edmo Carlos Tomás despede aqui. Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Boa noite. Amém. Eu quero ser a voz. Eu quero ser a voz. A
voz do templo agora se calou. O que era santo, o mundo transformou. Então virá de um lugar